Olá, meu nome é André Webb, tenho doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e também sou formado em Administração de Empresas, bacharelado em Administração de Empresas. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, refletir, buscar novos caminhos a partir do tema que é o pensamento complexo aplicado ao ensino e à aprendizagem. Vamos entender um pouquinho o que é o pensamento complexo e como é que a partir desse novo paradigma, essa nova forma de pensar, nós podemos propor novos modelos de aprendizagem, de ensino, assim como nos propor novos desafios, reformulando aí a área da educação, que está, como todos sabem, muito necessitada de profundas mudanças para atender às novas exigências, às novas demandas tecnológicas, comunicacionais, sociais, profissionais do século XXI. Nosso desafio de entender o pensamento complexo, ele retoma em algum momento dos séculos anteriores aí, do mundo moderno, onde a base de pensamento era o empirismo. O que é o empirismo? É um conceito que aquilo que deve ser entendido do mundo deve ser aprendido e apreendido por meio da experiência. Aquilo que você não experiencia pelo empirismo, você não tem um conhecimento necessário sobre. E o mundo, em determinado momento, se propôs a esse desafio. Os pensadores, a sociedade, começaram a vivenciar uma era de experimentações, que levaram a muitas descobertas valiosas, mas também muitos caminhos errados tomados. A experienciação, o empirismo, ele permitiu grandes descobertas. Por exemplo, Sir Isaac Newton, que por meio da experiência, da experimentação, conseguiu descobrir as leis que regem a gravidade, o movimento dos astros, e isso também, bem mais no passado, o próprio Galileu Galilei, Aristóteles e outros filósofos, inclusive da Grécia Antiga. Percebam, portanto, que o empirismo ele nos acompanha durante boa parte da nossa história conhecida. E isso foi muito arraigado por muito tempo. Só que apesar de ser possível fazer grandes descobertas por meio dessa abordagem de pensamento, muitos erros também foram tomados. Tomemos foram adotados, né? Tomemos, por exemplo, um pescador que vai, um caçador de patos, né? Que vai a um lago e senta-se lá para poder esperar as presas aparecerem. Ele fica lá quietinho com o seu cão, aguardando os patos aparecerem. Em determinado momento ele cochila. E neste cochilo ele acorda assustado com um barulho e vê o pato emergindo da lagoa, subindo da lagoa. E aí o que ele conclui? Nossa, os patos nascem do lodo da lagoa, do fundo da lagoa. O que ele não se deu conta, porque o empirismo não permitiu ele chegar a essa percepção, porque é aquilo que ele experienciou, e ele só experienciou os patos saindo da lagoa, foi que os patos haviam mergulhado antes, durante o momento em que ele estava cochilando. E quando ele acordou, ele só viu os patos emergindo. Bem, esse é o problema do empirismo.
você está limitado, quando utiliza apenas essa abordagem, às percepções dos sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão. Esses sentidos, apesar de nos ajudarem a ter uma percepção inicial do mundo, eles acabam sendo limitantes para poder perceber o mundo como um todo. E a partir daí, muitos caminhos errados, como eu falei, foram tomados. Pessoas foram levadas à fogueira, conclusões científicas, não científicas, porque a ciência ainda não existia como é concebida hoje, mas conclusões nas áreas de medicina, de saúde, né, eram adotadas de maneira equivocada. Só para vocês terem mais um exemplo, a peste negra, a peste bubônica, que assolou na Idade Média as populações da Europa, as pessoas simplesmente não conseguiam ter uma percepção de que o transmissor do bacilo que causava a peste bubônica, o transmissor era um rato. E a falta de higiene, né, a falta de políticas de combate a pragas, né, porque aí no caso o rato era uma praga, ele estava disseminando uma doença, é que levou a situações como essa. E foi uma tragédia, né? Por quê? Porque o modelo de pensamento estava limitando a evolução social. E aí, em algum momento seguinte da humanidade, chamado Iluminismo, surge René Descartes. Ele foi um filósofo, um pensador, que se caracterizou por trazer um novo modelo de pensamento, que foi um divisor de águas para a nossa sociedade. O pensamento cartesiano, também chamado pensamento racional, veio do pressuposto de Descartes de que nós não poderíamos nos limitar a querer compreender o mundo a partir dos 5 sentidos, como o empirismo vinha defender. Descartes reconheceu os limites dessa abordagem de pensamento e propôs algo novo, inovador e muito disruptivo. Essa mudança de pensamento ela foi tão profunda que até hoje nós estamos agarrados a ela, mesmo que atualmente o mundo traga demandas que não são mais atendidas por esse modelo de pensamento. Mas vamos entender um pouquinho antes que modelo de pensamento é esse e como ele tanto afetou a nossa sociedade. O pensamento cartesiano, o racionalismo, é um modelo de pensamento que veio, de certa maneira, substituir, criar uma camada nova em cima do pensamento, do modelo empírico de pensamento, de ver os problemas, o olhar social, né, do ser humano sobre a sua sociedade, sobre a sua comunidade, sobre o mundo. Descartes, percebendo a limitação do pensamento empírico e dos problemas que ele estava causando, né, para as novas demandas sociais da época, ele propôs alguns conceitos, como a ideia do penso, logo existo. Quem não ouviu essa frase já, né? Penso, logo existo. Essa assertiva, ela é a base do pensamento cartesiano, a racionalidade. Precisamos racionalizar, que é trazer para a razão, né, desfazermos
das abordagens que são baseadas prioritariamente nas emoções e nos sentidos físicos e trabalhar com a lógica, o raciocínio lógico. E agora a coisa já começa a se aproximar um pouco mais daquilo que a gente já conhece, né? No nosso dia a dia. E aí, como evolução, né, dessa abordagem, nós temos inclusive um método racional, que ele é muito utilizado pela pesquisa hoje. Nós temos o levantamento das hipóteses, né, ou questões de pesquisa também. Você, a partir daí, você aplica um método, estabelece uma tese e busca refutar essa tese, a antítese, né? A negação daquilo que é afirmado. E essa negação, ela precisa ser feita até como uma maneira de provar que é possível desconstruir aquela ideia. Então existe todo um processo de passos aí para que se consiga chegar a uma afirmação sobre algo. Veja que não é um método que você simplesmente observa e chega a conclusões superficiais, como acontecia no modo de pensar empírico. A abordagem cartesiana, o pensamento cartesiano, ele revolucionou o mundo de uma forma tão ampla e tão profunda que nós até hoje temos dificuldade de nos desfazer dele. Um dos problemas trazidos pelo método cartesiano, ele se reflete na fragmentação das ideias. Vamos entender um pouquinho isso. Uma das dificuldades que Descartes conseguiu perceber também é que nossa capacidade de processar ela é limitada. Limitada a quê? Limitada à quantidade de variáveis, de fatos que acontecem ao mesmo tempo. E aí Descartes propõe o seguinte: vamos fragmentar e estudar as partes isoladas, uma vez que a gente muitas vezes não consegue entender, perceber e processar o todo, as coisas acontecendo em conjunto. Isso deu muito certo. A ideia da fragmentação, ela, inclusive, ela está arraigada em tudo que a gente vive no dia a dia, na ciência, na profissão, na nossa maneira de pensar. Nós somos uma sociedade fragmentada e fragmentadora. Como é que essa fragmentação ela acontece? Vamos imaginar uma parede, né? Uma parede feita de tijolos. O Descartes pensou o seguinte: olha, entender todas as características da parede como um todo, né, toda a sua estrutura é difícil. Então vamos isolar ela em tijolos e vamos estudar o tijolo, né? Estudar as características do tijolo, como é que é a resistência dele. Isso vai nos ajudar a entender a parede. E aí toda a ciência que começava agora sim se formar como ciência, né, que a gente conhece hoje, toda essa ciência que começou a se formar, ela se baseou nessa ideia de fragmentação. Vamos fragmentar para entender. Essa é a base do pensamento cartesiano. Essa fragmentação, como eu disse, ela existe hoje com muita força. Tudo que a gente faz, eu vou começar a dar exemplos e vocês vão realmente perceber, olha, a coisa acontece assim mesmo, né? Ela começa a nos causar hoje muitos problemas. Ela deu conta de entender os problemas da humanidade até a metade do século XX. A partir daí, a coisa já começou a complicar. Por quê? Porque numa etapa em que o mundo estava fazendo descobertas, a Revolução Industrial estava acontecendo, né, no momento seguinte, e toda a ciência, toda a diversidade de coisas que estavam acontecendo começou a surgir, assim, pipocar em todos os lugares,
esse método de procurar fragmentar e estudar as partes isoladas, ele deu bastante conta, comparando-se com o olhar empírico, né? Mas a partir do momento, e a gente vai falar um pouquinho disso adiante, isso não mais deu conta. Mas como é que o nosso mundo está fragmentado? O que acontece é o seguinte: nós vivemos uma realidade em que a ciência, para entender o mundo, ela começou a fragmentar tudo. Desde o entendimento da matéria, a fragmentação dos átomos, né, que antes as pessoas, a ciência só enxergava a molécula, depois, primeiro os órgãos, né, depois a descoberta das moléculas, das células, das moléculas, dos átomos, e hoje em dia já se sabe que o átomo não é a parte indivisível, né? A própria palavra átomo, ela vem de um momento em que se achava que o átomo era a menor parte da matéria, átomo, sem divisão, sem parte. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Mas a gente, por exemplo, a indústria, né? A indústria que se utilizou grandemente do pensamento cartesiano. A Revolução Industrial no final do século XIX, começo do século XX, se baseou no pensamento cartesiano. Estudiosos como Taylor fez o estudo de tempos e movimentos, fadiga humana, dividindo, né, o tempo das tarefas, quanto tempo a pessoa demora para fazer uma atividade. Olha a fragmentação em tempo, tarefa, né? Tudo fragmentado. Depois veio Henry Ford, com a questão da linha de montagem, né? Também dividindo uma produção em etapas e momentos estanques para a produção. Tudo isso ajudou a atender às necessidades de produção de bens de consumo de uma sociedade que começou a crescer vertiginosamente a partir da virada do século. E aí surge uma outra questão. Qual o papel da escola nos primórdios, né, da Revolução Industrial? Procurar formar pessoas que estivessem aptas a atender as demandas da indústria. E aí também o modelo de escola ele surge de maneira fragmentada. Perceba, nós temos hoje disciplinas isoladas, química, matemática, física, biologia. As aulas são ministradas em tempos de aula. As disciplinas que já são uma fragmentação acontecem em tarefas, né? Professores separados, focados em conteúdo. Então percebam aí como é que essa fragmentação, que ela surge de um modelo de pensamento, vai para o modelo da indústria, em seguida do modelo da própria formação escolar, educacional. Ele é iminentemente fragmentador. Tudo fragmentado. Nós pensamos de maneira fragmentada. Nós não conseguimos, com este modelo de pensamento, trabalhar com várias variáveis. Esse modelo ele é fragmentador. Ele é estruturado para trabalhar de maneira que se separe as partes e estude essas partes isoladas. E é que nem um automóvel, que nem um ventilador, que nem um celular, né? Que talvez vocês estejam me assistindo aí. Ele é composto de partes. E essas partes, né, elas têm um funcionamento específico, mas quando elas estão unidas para dar conta do todo, o resultado disso é muito diverso do que o funcionamento isolado dessas partes. Eu costumo fazer uma brincadeira voltando lá para a história da parede, né?
Imagine a parede de tijolo aí, que está aí de frente a vocês, pegarem os tijolos que compõem essa parede, empilharem eles, né, na mesma posição que eles estariam na parede, um em cima do outro. A altura desses tijolos empilhados, ela estaria maior, menor ou igual à altura da parede? E aí? Para quem respondeu que os tijolos que compõem uma parede, empilhados, simplesmente, a altura desses tijolos é menor do que a parede, acertou. Porque a parede, ela tem uma coisa entre os tijolos que é a argamassa, que une esses tijolos. Que quando eles estão empilhados simplesmente um em cima do outro, né, eles são um conjunto de tijolos, mas não são uma parede. Exatamente pela ausência dessa argamassa. Então perceba, a partir desse exemplo, uma premissa que é o seguinte: o todo é maior do que a simples soma das partes. Agora a gente começa a adentrar um pouquinho na ideia do pensamento complexo. O que é o pensamento complexo? O pensamento complexo é um passo seguinte ao pensamento, ao modelo empírico e ao modelo cartesiano. Porque enquanto o modelo empírico se limita a observar um celular e deduzir como ele funciona a partir dessa simples observação, e o modelo cartesiano imagina entender o celular, desmontando ele, vendo como é que suas peças funcionam, o modelo de pensamento complexo, ele vai além, ele busca remontar esse celular, vamos dizer assim. Na verdade, o pensamento complexo ele propõe uma religação de saberes. Esses saberes que foram desconectados, que foram desmontados com o pensamento cartesiano. Então, a limitação do pensamento cartesiano é esse caminho de volta, né? É isso que o pensamento cartesiano não faz, que é o caminho de retornar ao todo. Fragmenta-se para entender as partes, mas no pensamento cartesiano não se retorna ao todo. E isso se torna um grande problema. Um gerente, por exemplo, vai enxergar em departamentos isolados. Mas como é que esses departamentos se integram? Dificilmente, com o pensamento cartesiano, vai ser possível ter esse entendimento. O pensamento cartesiano ele é simplificador. O simplificador chega a ser simplório. Na área da educação, por exemplo, a gente cai no problema de isolar os saberes em disciplinas. Química, física, biologia, matemática, mas a gente não faz o caminho de volta, de religar os saberes e pensar como é que essas disciplinas, essas cadeiras se integram. Estão começando a perceber as dificuldades? Esse caminho de retorno que não acontece, ele começa a se tornar um sério problema. Na área da educação, por exemplo, quando o pensamento ele é cartesiano, ele é simplificador, os modelos de aprendizagem eles vão se limitar a avaliar o aluno ou querer passar conteúdos, e aí já começa a ser um problema também, limitados àquela disciplina. E vamos lá, é assim que a vida acontece? Vocês estão com um problema diante de vocês. Imagine um problema que vocês estejam passando agora. Vocês conseguem resolver esse problema pensando isoladamente? Ah, não, vou pegar a disciplina de biologia ou vou pegar a disciplina de matemática, né, isoladamente para tentar resolver esse problema. Não, não é assim que funciona. A gente não consegue. A vida exige que a gente conecte. Então, se a gente olhar lá para trás, antes do pensamento cartesiano, o que nós tínhamos? Por exemplo, Galileu Galilei. O que o cara era? Ele dominava várias áreas, né? Leonardo da Vinci, o cara era pintor, era arquiteto,
engenheiro, filósofo, dominava várias áreas. Sir Isaac Newton, né, que foi o pai aí da física mecânica, física newtoniana, ele dominava várias áreas. E hoje nós nos tornamos obtusos. Os modelos de ensino, o modelo educacional, ele forma pessoas obtusas. É pesado ouvir isso, mas é a realidade. Porque hoje nós estamos limitados a áreas específicas, a tal da especialização, da superespecialização, que muito ajudou a Revolução Industrial, porque a partir do momento que você executa uma tarefa repetidamente, você se aprimora naquilo. Por outro lado, essa especialização na indústria, na educação, ela dificulta os profissionais a pensarem conectadamente. Esse é o desafio. E esse desafio ele se intensificou muito mais, e agora a gente vai entrar nessa questão, né? Por que antes o pensamento cartesiano dava certo e agora não? Com o surgimento da internet, né, lá para o começo da década de 1990, o mundo se tornou mais conectado e as demandas aumentaram e os processos se tornaram mais ágeis. Hoje em dia não dá mais tempo de você ficar esperando as coisas acontecerem como acontecia, como ocorria antes da década de 90, com o surgimento da internet e com a globalização. Percebam, por exemplo, na área empresarial, um profissional de destaque era aquele que detinha informações, né? O gerentão da década de 50 era aquele cara que detinha todos os saberes, dominava tudo, né? O professorzão era o que? Não, aquele cara, o catedrático, né? Que era uma enciclopédia ambulante, inclusive vendia enciclopédias Barça, Delta Larousse, de porta em porta, né? É um luxo você ter uma enciclopédia daquela em casa, né, com aquele conjunto de saberes. Mas, pessoal, essa era passou. Deter conhecimento já não é mais diferencial para ninguém. Hoje você acessa o Google, a internet, faz uma pergunta, inteligência artificial, né? O próprio WhatsApp tem a inteligência artificial dele, tem o OpenAI e tantas inteligências artificiais, que hoje a coisa está começando a evoluir muito nesse sentido. Você pergunta qualquer coisa e obtém qualquer resposta que você necessita. Então, para que eu preciso decorar conhecimento? Para que eu preciso ficar decorando coisa? Eu não preciso mais. O que eu preciso é saber aprender a tomar decisões com sabedoria a partir dos conhecimentos que hoje qualquer um tem acesso. E aí, pessoal, aprofundando mais no tema do nosso encontro aqui, percebam que como que os modelos de ensino e também de aprendizagem dos alunos, eles estão focados no conteúdo, na decoreba, em avaliações pontuais. Percebam que isso não faz mais sentido. Para que vocês querem que o aluno de vocês decore, sei lá, qualquer banalidade que seja da disciplina que for ministrada, que eu já digo de antemão, ultrapassado. Se vocês estão fazendo isso ainda, vocês estão ultrapassados. Como professores, como educadores, não é mais cabível vocês irem para frente da sala de aula, ficar fazendo discurso e cobrar o que o aluno decorou. Isso, muitas vezes, numa avaliação pontual, que às vezes, né, o aluno está com dor de cabeça, o aluno brigou com o namorado, com a namorada, o aluno teve um desentendimento familiar, o aluno, né, enfim, está com algum problema naquele dia. E aí toda a vida acadêmica dele é avaliada
naquele momento de prova. São modelos de ensino que cabiam muito bem algumas décadas atrás, né? Já podemos dizer até no século passado, mas hoje em dia não é cabível e continua-se insistindo nesses modelos, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes porque mudar de trabalho, né? É desafiador para o professor, que tem que se reciclar, é desafiador para o aluno, que está mal acostumado. Eu tive alunos que, trabalhando com modelos de ensino e aprendizagem, que a gente vai falar um pouquinho, vieram me perguntar, pô, professor, mas tu não vai falar nada aí para eu anotar, não? Eu gosto de conteúdo. Porque muitas vezes o professor também quer propor algo novo, no sentido de algumas propostas que a gente vai trazer aqui, e o aluno não quer, porque ele também tem uma zona de conforto, então é desafiador para ambos. E aí isso exige uma mudança na relação professor-aluno. Porque no modelo cartesiano, no modelo tradicional, a relação entre professor e aluno é uma relação de competitividade, né? O professor é aquele cara que está no pedestal, que está lá, dono da razão, e o aluno é aquele ser que tem que absorver o saber e mostrar que conseguiu, né, aprender todo aquele volume de sabedoria que o mestre catedrático tem para passar para ele. Que modelo ultrapassado, pessoal. Lamento dizer a vocês, não tem mais vez, e o resultado disso é que o aluno de vocês dorme em sala, acha um saco. E vocês também, né? Porque a gente fica, vocês, nós, né? A gente fica falando às vezes que ninguém está prestando atenção, e aí põe culpa no aluno, né? Olha, o aluno hoje em dia não presta atenção, o aluno hoje em dia não quer saber de estudar, o aluno hoje em dia... Não! Nós é que estamos desatualizados. Nós é que não estamos sabendo alcançar esse aluno. É duro ouvir isso, mas se a gente não internalizar isso, as mudanças não acontecem e vai ser só murro abaixo. E é nesse diferencial, pessoal, que eu acho que não tem inteligência artificial que substitui o professor. Porque o professor, para ir para frente do quadro e ficar falando um monte de coisa, pessoal, hoje em dia qualquer canal do YouTube, né, faz isso. O aluno senta no conforto de casa com a pipoca, com o ar-condicionado, passa o vídeo, volta quantas vezes quiser, né? Sem ter colega falando, pô, mas de novo, esse cara pergunta pra caramba, né? E às vezes sem entender o método, porque, olha, não tem gente que é mais visual, outra mais auditivo, outra mais sinestésico. Cada um aprende de um jeito. Então imagine que você chega na sala de aula e obriga o aluno a ir no seu ritmo, que é o ritmo que você acha que é o correto, com a quantidade de matéria que você e a coordenação do curso, a própria escola acha que é o suficiente para o aluno se tornar um profissional de sucesso, né? Com um monte de matéria decorada para fazer uma prova que dali a 2 semanas ele já... Em avaliações pontuais, que só avaliam quanto o aluno decorou, isso não avalia nada, gente. Porque muitas vezes esse tipo de prova ele é priorizado em detrimento a outros modelos, como, por exemplo, uma avaliação diagnóstica de como cada aluno está, né? Vocês fazem avaliação diagnóstica? Vocês sabem qual é o perfil da sua turma antes de começar as aulas? Vocês simplesmente começam as aulas e cada um que tem que se virar para atingir o seu nível de primazia, né? O nível de primazia do professor. Olha, se o aluno não atingir 6 ou 7, ele é reprovado. Ah,
Mas o que, que representa esses 6 ou 7? Que nota arbitrária é essa que vai determinar se um aluno é bom ou ruim? Num método único que você determinou, que a escola determinou, num tempo que não é o tempo do aluno? Cada ser humano tem sua individualidade. E os modelos de ensino, de aprendizagem, é que tem que se adaptar à individualidade de cada aluno. Aí vocês dão um pulo. Pô, não é possível. Não, isso não é possível. O André tá louco. Como é que eu vou dar conta, né? Já tenho um monte de prova para corrigir, já tenho um monte de conteúdo para passar, eu ainda vou ter que dar conta de cada aluno? Realmente não é possível, pessoal. No modelo cartesiano é impossível. Mas no pensamento complexo, isso já começa a se tornar viável. O pensamento complexo, essa religação de saberes propostas pelo filósofo Edgar Morin, francês, ele está com 100 e poucos anos, está vivo, ativo, aí produzindo. Ele propõe exatamente que nós façamos esse caminho de volta, de religar esses saberes, não nos limitemos mais à fragmentação do pensamento cartesiano. O modelo de educação não dá conta mais de atender as demandas do século XXI. E como é que a gente deve fazer isso? Existem vários caminhos, né? A gente não consegue esgotar isso tudo aqui, mas vocês podem ter uma ideia. Por exemplo, nós podemos pensar em aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. Já ouviram falar sobre isso? Aprendizagem baseada em problemas, vocês vão, junto com outros professores, determinar um problema. Pode ser um problema real da sociedade, um problema fictício, né? E que vão ser necessárias a atuação conjunta de vários saberes, várias disciplinas, química, física, biologia, para resolver aquele problema. Aprendizagem baseada em projetos também, além dos problemas. Aprendizagem baseada em projeto, vocês têm um projeto maior com vários problemas para resolver, né? São abordagens bem interessantes que vocês podem estar pesquisando aí. E modelos de avaliação diferenciados para além do modelo somativo, né, que busca só avaliar o quanto o aluno decorou de um conteúdo. Pode ser dado tarefas para eles irem cumprindo. O próprio grupo, na hora de trabalhar um projeto, as equipes, elas podem definir etapas a serem cumpridas, e o não cumprimento dessas etapas no prazo estabelecido, por exemplo, pode implicar em maior ou menor nota para aquela tarefa. E ao final é possível calcular a média global, aí, a nota final, a partir desse conjunto de avaliações construtivistas ao longo da vivência acadêmica do aluno. Não é que a prova somativa ela é ruim. O problema é que muitas vezes a escola só trabalha com avaliação somativa de conteúdo, né? Focando em Enem, focando no vestibular. E é necessário para o Enem e para o vestibular, mas para a vida, para o profissional, para o ser humano, não é esse o caminho. Isso nos faz até refletir sobre o quanto nossas bases educacionais de formação elas precisam ser revistas. E aí é que entra a questão, dá trabalho, porque os professores precisam aprender a trabalhar em conjunto e não isoladamente. O modelo de prova também passa a ser diferente, porque se privilegia, por exemplo, o cumprimento de tarefas, avaliação por pares, autoavaliação. Isso tudo são assuntos aí que, por exemplo, avaliação por pares, autoavaliação, avaliação formativa, diagnóstica, só cada coisa dessa já dá uma palestra. Tá? Então, assim, é um assunto muito amplo e profundo que vocês podem ver, ele é urgente
Não dá mais para ficar insistindo em modelos antiquados, ultrapassados e cobrando que o aluno está dormindo em sala. E cobrando que vocês não aguentam mais dar aula e corrigir provas. E cobrando que o aluno está frustrado porque o que acontece? Você forma um aluno é ótimo em biologia, química, física, matemática, mas na hora de encarar os problemas da vida, não é a química, física, matemática, biologia que vai fazer ele se tornar um bom profissional. E sim a capacidade dele trabalhar em equipe, gerenciar conflitos, abrir negócio, né? Então veja que existem habilidades aí, habilidades pessoais, habilidades em equipe, que conjuntamente com a competência técnica, que é muito privilegiada nos currículos escolares, ela vai sim permitir uma formação integral, permitir que o aluno tenha uma aprendizagem efetiva para o mundo profissional e para a vida pessoal também. Esse é o desafio, né? São essas as questões que Morin traz aí em relação ao pensamento complexo. Falando um pouquinho então sobre o pensamento complexo, o Morin estabelece alguns princípios. Nós vamos falar sobre eles, mas também cada um deles exige um estudo profundo, né? Mas vamos aos princípios. O primeiro princípio é o princípio sistêmico. O Morin fala que esse princípio trabalha a ideia, né, tanto de que o todo é maior que a simples soma das partes, e a gente retoma aquela questãozinha da parede dos tijolos que a gente falou um pouquinho lá atrás, e busca entender que nós temos que procurar enxergar a nossa realidade não de maneira isolada, como órgãos isolados, departamentos isolados, disciplinas isoladas, mas de maneira sistêmica, como um todo. O 2 mais 2 é igual a 5. E esse princípio ele trabalha com um modelo de Ludwig von Bertalanffy, né, um biólogo que trabalhou com... Ele esquematizou qualquer sistema com 4 partes: entrada, processamento, saída e retroação. Então, nós temos que imaginar os sistemas vivos, a escola, as empresas, não como partes isoladas, mas como entrada, processamento, saída e retroação, e seus aspectos intersistêmicos, interrelacionais, que o Morin traz para além dessa visão inicial aí do Bertalanffy de sistema como 4 partes. O outro princípio é o hologramático, que ele trabalha com a ideia de que a parte está no todo e o todo está na parte. A gente entender que o todo está na parte é logicamente aceitável, mas a gente trabalhar com a ideia de que a parte está no todo é logicamente aceitável, mas o todo está na parte, como é que uma coisa maior vai caber dentro da menor? Mas se a gente parar para pensar, isso faz sentido também. Percebam, o próprio DNA humano, né, o DNA, que é a menor parte que nós, né, nossa genética, ela está no todo, está na gente. Mas nós também estamos dentro do DNA. Né? Nossa formação fisiológica está toda dentro daquela parte. Olha que interessante. Os fractais também, para quem conhece essa área, eles trabalham com esse conceito de hologramática. Uma outra ideia é o espelho. O espelho, quando se quebra, o pedaço dele não mostra uma meia imagem de você. Ele continua mostrando o todo, você inteiro, naquela parte. Perceberam? A outra ideia é a retroação, né? A ideia de que a visão linear de passado, presente e futuro de Newton, ela não existe, né? Isso é um conceito que dá um estudo aí aprofundado. Quem é da área de ficção científica e de ciências, física quântica, é uma área que dá para aprofundar muito, mas a ideia é o quê? Passado, presente e futuro coexistem, né?
a teoria das cordas. Isso dá um amplo estudo aqui e, infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar agora esse aspecto aqui. Mas tem aplicações reais e práticas aí no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar. O princípio da reintrodução, que ele traz a ideia de que o aprendizado ele não é uma crescente, mas ele acontece de forma elíptica, né? Você tem, como a imagem mostra aí, você tem um crescimento e aí tem uma queda. Só que essa queda que acontece, ela não é uma queda para aquele ponto em que você estava antes. A queda que você vai vivenciar, ela sempre vai estar acima do ponto de auge anterior. Então a gente sempre cai para cima. Olha que coisa interessante. Né? Por pior que seja a derrota que a gente possa sofrer em alguma situação, ela sempre vai nos levar para um ponto maior do que o nosso melhor ponto que a gente estava antes. Isso é muito interessante. E dá um debate filosófico aí bem interessante. Infelizmente, é mais um ponto que a gente vai ter que só tangenciar aqui. Outra questão é a recursividade. Pessoal, a recursividade é a capacidade de se autoconstruir, de se auto-organizar. Né? Na área de ciências sociais, nós temos o conceito de autopoiese de Maturana e Varela, que é a capacidade dos sistemas de se recriar. E aí eu digo que é o que os sistemas computacionais ainda não conseguem fazer, a inteligência artificial não consegue fazer, e é o que nos diferencia nós, seres humanos, das máquinas e até de outros animais. Não é o raciocínio, tá? Mas a capacidade de se auto-reconstruir. É a recursividade. Nós temos a dialógica, que ela difere da dialética. A dialética é o reconhecimento que existem diferenças, que existem partes diferentes, né? Mas a dialética não trabalha necessariamente com a conciliação dessas partes. A dialógica, sim. Como é que o diálogo entre essas partes pode acontecer? O yin e yang, né, essa figura aí, é um clássico exemplo da dialogia e também, de certa maneira, da hologramática. Né? Então, o pensamento complexo, ele sempre vai privilegiar a dialogia em detrimento à dialógica. Ele vai procurar ir além, de não só reconhecer as diferenças, mas buscar caminhos para conciliar essas diferenças e buscar o uno, né? E, finalmente, a autoeco-organização, que é o entendimento de morte e vida. Nós, ocidentais, diferente dos orientais, nós temos muita dificuldade em entender que morte e vida, fazimento e desfazimento, construção, destruição, reconstrução, fazem parte da mesma moeda. Então, isso ajuda até a entender o porquê que existem quedas na reintrodução. Porque para o novo surgir, o velho precisa ser desfeito. Nós hoje, para fechar, né, essa fala, nós podemos dizer que existe uma proposta reintrodutiva e autoeco-organizadora em todo esse discurso que a gente está trazendo aqui. Pessoal, nós temos aí um tempo, né, olha a fragmentação aí, para fazer esse percurso. Como vocês podem ver, é um assunto muito amplo. Tá? Espero que tenha sido possível aí tangenciar esses aspectos primordiais sobre a questão do pensamento complexo, que difere do pensamento do conceito de complicado, tá? Não erre mais. Complicado é aquilo que é de difícil resolução e complexo é aquilo que é tecido em conjunto. E espero que tenha sido importante esse momento para despertar a curiosidade em vocês sobre esse tema tão caro, tão valioso,
que é o pensamento complexo aplicado à área de educação, aprendizagem e ao ensino. Muito obrigado mais uma vez. Aguardo aí vocês até breve.